Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Direto ao Ponto dessa semana. Hoje comigo na bancada, o radialista Dário Miguel, da Band FM. André Rubio, jornalista e proprietário do grupo Achei Santa Cruz. Doni de Oliveira, radialista, e Diego Singulani, jornalista e radialista. O ocupante da poltrona vermelha dessa semana é um político de poucos amigos e opiniões fortes. Otacílio Parras Assis, atualmente filiado ao PSB, nasceu na fazenda Caeté, em Sodré, em 1954. Filho de agricultores, estudou nas escolas Sinharinha Camarinha e Leônidas do Amaral Vieira. Formou-se em medicina pela USP em São Paulo e se especializou em ortopedia também pela USP. Casado com Eliana Evaristo Assis, é pai de Mauro, Leandro, Charles e Otacílio. Na política, já foi vereador entre 1989 e 1992, período que também foi secretário de saúde do município. Passou pela vice-presidência da Câmara e assumiu como presidente por um mês. Ao cargo do chefe do Executivo, já disputou 4 vezes, sendo derrotado nos anos de 2004 e 2008. Venceu as eleições de 2012 e está em seu segundo mandato, para o qual foi eleito com 80% dos votos. Prefeito, primeiramente, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. E eu já queria começar, como o próprio nome do programa diz, direto ao ponto. A gente percebe, a imprensa vem percebendo que a oposição ao senhor nesse segundo mandato está muito mais forte do que no primeiro. E eles estão ativos e apresentando projetos e propostas. Os 3 últimos, por exemplo, foi a Casa de Apoio em cidades que possuem hospitais, a última, os fogos de artifício e desconto para pessoas doentes no IPTU. Em todos eles, o senhor realizou alguma crítica ou reformulou o projeto ou se recusou a sancionar. O senhor, é uma tática do senhor de mostrar que talvez a oposição não é tão forte assim ou que talvez a oposição precise melhorar? Bem-vindo. Obrigado aí pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo depois, né? Esse grupo que está lá de vereadores, né, eles têm candidatos a prefeito e vice dentre eles, né? Então é natural que tenha um grupo de vereadores com uma posição mais atuante dentro da Câmara. No mandato anterior nós não tínhamos vereador candidato lá a prefeito ou vice, né? Certo? E estão usando aí a lei para fazer alguns projetos, né? Até ajudando a administração em alguns casos. Porém, às vezes são projetos que são desnecessários. Por exemplo, você autoriza o prefeito a fazer alguma coisa. Então, autoriza o prefeito a conceder desconto. É um projeto totalmente inócuo, que não serve para nada, apenas para pedir voto. Porque o fato de autorizar ou dar desconto em IPTU, eu não posso dar esse desconto. Para que eu proponha desconto de IPTU, eu tenho que fazer uma nova lei dizendo qual o percentual de desconto. Eu não posso fazer por decreto, porque não tem lá o percentual. Se autoriza a conceder 1%, então poderia fazer por decreto 1%, tá certo? Então, uma lei inócua, não tem serventia nenhuma, é mais uma lei daquelas que não vão pegar. Tá? E algumas iniciativas de lei da Câmara são pouco estudadas. Elas teriam que ser mais esclarecidas, mais complexas, mais discutidas. Principalmente por não se tratar de leis emergenciais. Quando a Prefeitura manda a lei para a Câmara, a maioria são dotações orçamentárias. Tem um prazo para você fazer aquilo, para você executar os atendimentos, saúde, educação e obras e tudo mais, né? Por exemplo, essa dos fogos, né? Uma lei que não tem uma emergência. Você pode estudar melhor. E foi uma lei que eu concordo com a ideia da lei. Eu concordo que deve-se proibir soltar fogos. Concordo com isso. Porém, a lei em si, ela fica inaplicável. Tá? Por quê? Ela entra, por exemplo, no mérito, né, em que ela não tem competência para isso, o município. O município não pode legislar sobre, por exemplo, balões. Já existe uma lei federal que proíbe soltar balões desses tipo festa junina. E a lei proíbe qualquer tipo de balão sem explicar qual balão. Existem 3 tipos de balão básico. O balão tripulado, que é esse que levam pessoas de um lugar a outro, né, que funciona com ar quente. Existe o balão meteorológico, que nós não podemos proibir. E existe o balão de festa junina, que já é proibido por lei federal.
Então, a lei ali está totalmente errada. Tá? Mas, diferentemente do que constou hoje na internet, né? Tem um pseudo-jornalista aí, acho que é Lucas Pereira, se eu não me engano, né? Ele costuma colocar algumas mentiras e depois não desmente. Ele colocou uma mentira ontem, por exemplo, de que eu vetei o projeto e sou contra o projeto. Em nenhum momento eu disse isso. Como a lei é incompleta, eu não vou sancionar. Quer dizer, volta para a Câmara e a mesa diretora da Câmara vai promulgar. Tem o mesmo valor, porém eu não assumi concordando com aqueles erros. É isso. Diego. Prefeito, seja bem-vindo. O Renan perguntou sobre a sua relação com os vereadores da oposição. Eu quero perguntar sobre a sua relação com os vereadores da base. Eu já fiz duras críticas ao que eu entendo ser uma interferência exagerada, às vezes, do senhor junto à Câmara. Mas eu percebo em alguns momentos que parece ser um caminho inverso. E eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma entrevista com o senhor há uns 2, 3 meses no gabinete, e estavam vários assessores e quase todos os vereadores da base. E eu percebia que eles têm uma postura canina em relação ao senhor. Todos muito atentos, com receio de interromper a sua fala, muito preocupados em não te desagradar. E isso ficou nítido na feição de cada um dos vereadores. A minha pergunta é a seguinte: parte mais do senhor uma postura controladora em relação à sua base, ou digamos que os vereadores de Santa Cruz eles têm uma síndrome de capachismo? Não, nenhuma coisa nem outra. Né? Eu sempre agi, não nesse mandato, no outro mandato, em minha vida pessoal toda, procurar adquirir conhecimento e convencer as pessoas das minhas ideias. Tá? E nos projetos e nas atitudes em relação à administração pública, eu procuro convencer as pessoas. Se você ouvir as minhas entrevistas, são entrevistas são esclarecedoras e procurando convencer as pessoas das minhas ideias. Tá certo? E eu procuro ter maioria na Câmara, nos projetos, convencendo os vereadores de que aquilo é a melhor opção, ou que aquilo é necessário, certo? Independente se é a pessoa de oposição ou não. Né? Triste é você conversar com um vereador de oposição, você explicar, ele entender, concordar e na hora de votar contra, porque ele é contra. Isso é muito triste, né? Certo? Nossos vereadores têm a liberdade. Como nós temos um jeito de ser que não muda, nós temos um comportamento, né, desde a minha infância, certo? Manter um patamar, um nível, né, de comportamento, sempre igual. Tá? Então o que acontece? Você acaba tendo as pessoas que concordam com suas opiniões e aquelas que discordam. Mas o senhor gosta de bajuladores? Eu percebo que em entrevistas em algumas emissoras, em discussões políticas, parece que rende mais, inclusive, o seu discurso quando o senhor não está cercado de bajuladores. O senhor parece que gosta justamente desse confronto saudável de ideias. Eu gosto exatamente daquele, tá, que coloca um pensamento diferente do meu. Tá? Se ele me convencer, eu aceito. Se não me convencer, eu vou tentar convencê-lo do contrário. Tá? Inclusive nas entrevistas. Eu sempre digo, né, que eu gosto de assuntos polêmicos. Tá? Dar entrevista sobre aquilo que todo mundo sabe e todos concordam, aí não serviu para nada. Não é esclarecedora. Né? Dário. Prefeito, bem-vindo na nossa programação, no nosso programa. Eu lembro que conversava com o senhor recentemente durante uma entrevista também à Band FM, e eu fiz uma pergunta para o senhor, inclusive no gabinete também, nessa série de entrevistas onde a Rádio Band, a própria Rádio Difusora e a Rádio 104 acabou participando. E eu lembro que fiz uma pergunta onde o senhor, durante uma entrevista na Rádio Difusora, disse uma frase, e eu refiz a frase para o senhor disse para mim que quando o senhor é provocado, o senhor acaba respondendo desta maneira. Vou tentar voltar, e para provocar já o senhor também, já que o programa é direto ao ponto, o senhor disse que o Luciano Aparecido Severo jamais seria prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, garantiu para os seus ouvintes e, consequentemente, para os seus eleitores. E na oportunidade eu fiz a pergunta, né? Nessa oportunidade eu fiz a pergunta para o senhor, baseado em que tanta certeza? Porque nós temos o Diego Cingolani, apoiado pela administração, temos o Luciano Severo e temos o Murilo Sala. No Murilo Sala parece que é tudo tranquilo, parece que ele não mete medo, popularmente falando, entre os concorrentes. E o Severo vem aí, e o Diego também vem fazendo uma pré-campanha.
volto àquela pergunta. Por que o senhor tem tanta certeza que Luciano Severo jamais será o seu sucessor na Prefeitura de Santa Cruz? Pelo fato, estava explicando até agora, antes de começar a entrevista, né, com uma pessoa aqui, pelo fato de já ter feito, né, 2 campanhas a deputado, 2 campanhas a prefeito, ele já mostrou o potencial que ele tem. O potencial dele é sabido e conhecido, tá certo? Então é fácil de você avaliar até onde ele chega, certo? Então por isso que eu digo, tá? Pelo menos nessa eleição, jamais ele vai vencer, tá certo? Baseado no quê? O potencial de crescimento. Quando você tem uma pessoa desconhecida politicamente, você não consegue medir o potencial. Você pode criar o voto, criar a imagem da pessoa. Aquele que já é conhecido, não tem como ele mudar a imagem ou criar a imagem, tá? Ou conquistar eleitores, tá? Então, esse potencial tem um teto e esse teto é impossível de vencer. Murilo Sala, na opinião do senhor, cresce ou também já estacionou? O Murilo Sala já foi convidado para participar do nosso grupo para ser vereador, tá certo? Mas é um menino jovem ainda, tá certo? Bacharel em Direito, né? No 2º mandato de vereador. Mas eu não gostaria de vê-lo como prefeito neste momento. Talvez ele seja preparado daqui a alguns anos para isso, né? Pela falta que eu entendo, né? De preparo para ser administrador do maior orçamento da cidade, que é o município. O maior empregador de Santa Cruz é o município. Educação, saúde, estrada, infraestrutura, é o município, né? Então é a maior empresa de Santa Cruz. É muito difícil de administrar. Você acha que ele não teria condições? No momento ele tem que se preparar mais. Não teria capacidade para gerir a cidade? Não é capacidade, né? Não está preparado. Não podemos diferenciar capacidade de preparo, né? Essa certo? postura A pessoa pode não estar preparada hoje, estar preparada daqui a 10 anos. O Murilo, necessariamente, ele mostra uma postura, popularmente falando também, que ficaria sempre em cima do muro. Isso também faz parte desse pensamento do senhor? Não está preparado devido a essa insegurança? Hoje ele é A, amanhã ele é B? Olha, quem tem a dizer se ele fica em cima do muro ou não é a população, tá certo? E a imprensa, né? Que analisa o comportamento, né? Se a imprensa já tem essa opinião que ele está em cima do muro, é porque deve estar. Né? A pessoa deve ter um lado, doutor? Deve se posicionar. Com certeza. Deve ter um lado, certo ou errado, tem que ter um lado. E, quando está errado, né, entender e mudar de lado. Né? Certo? Isso em termos de opinião. Né? Certo? O que não pode, que eu já falei agora há pouco, né, é você conversar com o vereador de oposição, ele entender totalmente as colocações, o projeto, as argumentações, e quando chega na hora da Câmara, votar contra porque ele é do grupo contrário. Isso já aconteceu com o Murilo? Não vou entrar no mérito de nomes, né? Porque eu tenho aí 7 anos de mandato e muitas coisas já aconteceram, muitos pararam. Né? Se eu falar só do Murilo, vou estar penalizando, né? E se eu falar 2, 3 nomes, pode faltar algum. Então não vou dizer quem. Prefeito, o senhor falou aí em relação ao Severo, né? Ele foi candidato 2 vezes, né, à Prefeitura de Santa Cruz, não venceu as eleições. O senhor, antes de vencer as eleições, o senhor também foi candidato por 2 vezes e derrotado nas eleições. O senhor teve sorte, teve sucesso, e por que não o Severo não teria esta mesma sorte, esse mesmo sucesso na 3ª candidatura? Totalmente diferente, né? Eu disputei a primeira eleição, certo, por um partido de esquerda, certo? O PT na época, certo? Santa Cruz, uma cidade conservadora. Disputei na época contra o prefeito, certo? E a oposição dividida em 2, certo? E nós tínhamos todas as pesquisas na época que se fosse eu sozinho enfrentando o prefeito, eu venceria as eleições, tá? Era a Wanda, né, que disputou junto. No segundo mandato, na segunda que eu perdi, foi para a Maura, que era vice-prefeita, foi o mesmo caso. Se fosse eu contra a Maura, eu venceria as eleições, baseado em pesquisas, tá? Porém, o Severo se lançou candidato, dividiu as oposições, certo? E nós perdemos. Agora, lembrar que a minha votação sempre se aproximou do vencedor. Enquanto que o Severo, quando se disputou em 3,
tá certo? Ele teve 1/3 da minha votação. Tá? E na segunda eleição, ele teve 1/4 ou 1/5 da minha votação, tá certo? Então, o potencial para executivo disputando com outros candidatos a prefeito, tá, é limitado, tá certo? Uma coisa é disputar para deputado sem ter adversário. Uma coisa é você disputar para prefeito com adversários conhecidos que trabalham, estão bem postos na cidade. Prefeito, a gente vai fazer um intervalo comercial, a gente volta daqui a pouco. Já ficou na dúvida de qual arroz levar? E já provou o meu sabor, agora me levar pra casa. Vai ficar apaixonada, não me leve a mal. É que ele é soltinho, só você não entendeu. Arroz Guacira assim, Só o arroz Guacira Speciale possui grãos selecionados, é soltinho e o melhor, rende muito mais. Você vai se apaixonar. Já ficou apaixonada. Com certeza. Estamos de volta ao Direto ao Ponto, hoje entrevistando o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Otacílio Assis. E eu já começo o segundo bloco, passando a bola a André Rubio. Doutor Otacílio, obrigado pela presença. O senhor falou agora há pouco, o Renan leu o currículo do senhor, a história do senhor. O senhor foi filiado ao PT, passou pelo PMDB também, foi vereador, e hoje o senhor está no PSB. Ideologicamente, o senhor falou agora há pouco que Santa Cruz é uma cidade conservadora, eu concordo com o senhor. Só que ao mesmo tempo também, o senhor teve boas votações em todas as votações que o senhor teve nas campanhas, chegou perto. Como explicar um homem de esquerda, declaradamente de esquerda, no PT, depois do PSB, continua sendo esquerda, mas sempre sendo bem votado, inclusive na última eleição, com 80% dos votos. O senhor é mesmo homem de esquerda? Ou Santa Cruz não é tão conservador assim? É que na cidade do porte de Santa Cruz, né, as pessoas não votam pensando em, a grande maioria, né, em partido, esquerda, direita, tá certo? São poucos que votam dessa forma. Numa eleição apertada, isso pode decidir uma eleição, tá? O conservadorismo, uma eleição pau a pau entre dois candidatos, né? O voto do conservador pode decidir a eleição, tá? Mas, normalmente, o que eu sinto nas campanhas, né, tá, é que isso não atrapalha você disputar uma eleição em Santa Cruz, tá? Mesmo a cidade sendo mais conservadora, como toda cidade do interior, tá? As pessoas pensam no candidato, quem é o candidato, o que ele pode fazer pela cidade, é isso que as pessoas pensam. Mas mesmo assim o senhor deixou o PT, naquele momento, vamos dizer assim, mais grave da crise do PT, e se filiou ao PSB. Sim, mas eu não deixei o PT pelo fato de a cidade ser conservadora ou política. Eu deixei o PT porque era insuportável você continuar no partido que tinha perdido a linha. Certo? Mas também havia um risco de prejudicar as eleições, seguindo a legenda também. Isso obviamente pesa na decisão. Pesaria se fosse. Encolheu naquela eleição. Se fosse uma eleição apertada, tudo bem, né? Mas aquela eleição que eu disputei pelo PSB, eu não tinha nem adversário, né? Não tinha ninguém que estivesse disposto a disputar. O meu adversário foi o ex-prefeito Adilson Mira, ele entrou de última hora. Era para ser um outro. Ele entrou porque o partido lá em São Paulo impôs que ele deveria ser candidato, ele foi candidato, certo? Atendendo o partido, né? Mas sabendo que perderia a eleição, né? Aquela eleição, independente de campanha ou de partido, nós venceríamos de qualquer forma, porque nós tínhamos uma avaliação, tá? É como se fosse hoje, vamos supor, se eu pudesse ser na reeleição hoje, independente do partido que eu estivesse, independente de quem fosse o adversário, nós venceríamos a eleição.
Prefeito, eu quero voltar ao assunto eleição do ano que vem. Eu acho que ainda não se esgotou alguns pontos. Primeiro, o senhor reiterou a declaração que o Dário trouxe, né, de que, na sua visão, o Severo não tem condições de vencer. Mas, no início do mandato, o Severo era o virtual candidato do grupo de situação. Né? Naquele momento, vocês viam nele condições, por que agora não vê mais? Primeira, posso emendar uma outra já? Diego Singolani, meu xará secretário de saúde, o pré-candidato a prefeito pelo seu grupo. Eu vi uma teoria, vou passar para o senhor para ver se procede, não, o senhor concorda ou não. O senhor está politicamente inventando o Diego. Tecnicamente, ele é alguém respeitado na área, tem boa formação, criou uma carreira toda dentro da administração hospitalar e dentro da administração pública da saúde. Mas, politicamente, é um cidadão que não tem carreira na política partidária. Então, digamos assim, o Otacílio inventa o Diego enquanto um político. Se vencer, mérito para o senhor, que tira do bolso do colete um candidato, inventa um político. Se ele perder, o senhor daqui a 4 anos, com certeza vai tentar buscar a prefeitura de novo e teria certeza, até pela sua aprovação, de que nos próximos 4 anos o povo vai ver que o seu mandato foi bom e que o senhor teria muita chance de voltar 4 anos depois. É uma teoria válida, o senhor pensa assim? E a primeira era sobre a questão do Severo. Sim, já tinha esquecido a primeira. Sim, Uma coisa é ele ser candidato com o apoio de toda a administração, tá? E os resultados da sua administração. Outra coisa é ele ser candidato contestando a administração. Se ele é candidato contra a administração, é porque não concorda com os resultados da administração. Estamos falando do Severo agora, essa situação. A situação hoje. Enquanto ele seria candidato, né, se estivesse junto, seria o candidato com apoio da administração. Ele estaria falando, a administração está boa, temos que continuar. Com o apoio de vocês, ele teria chance. Mas foi a administração que deixou de apoiá-lo. Tá? Aí foi uma questão naquela época da CPI, né, certo? De algumas alterações de comportamento dele, tá? Que fica complicado a gente falar, mas são documentados, né, tá certo? Em que levou a gente não confiar mais nele para ser administrador de Santa Cruz do Rio Pardo e nem ser vereador da nossa base de apoio. O senhor sabe, o senhor tem conhecimento disso, né? O senhor era secretário meu na época, em que eu não posso falar, certo, publicamente, certo, esses assuntos, né? Certo? Mas foram fatos desabonadores em relação à conduta dele e que nos levou, certo, a tirá-lo do grupo. Então ele foi excluído desse pensamento porque entendemos que não serviria dentro da seriedade que nós praticamos no grupo, né? Certo? E então aí ele partiu para a oposição e fazer dentro do grupo. E sobre o Diego, vencendo ou perdendo, a tática funciona para vocês, né? Olha, nós vamos vencer, certo? Com certeza, né? Nós temos uma administração que é bem avaliada pelo povo, pela população, tá certo? O Diego não é político, está entrando agora na política. Ele administra a secretaria que tem o maior orçamento, 30%, 40 milhões de reais, administrado pelo Diego hoje, na saúde. O trabalho é reconhecido pela população e pela imprensa, que o resultado da saúde nosso é bom. É respeitado em todas as reuniões de secretários municipais, inclusive no Conselho em São Paulo, tá? Com uma pessoa que sabe administrar. Tá? Se formou em administração, tem 31 anos, tem 15 anos de carteira assinada, quer dizer, trabalha desde os 16 anos, entrou na Santa Casa, tá? E se dedicou à área da saúde, fez administração, se especializou na parte de administração de saúde, está já há 6 anos na prefeitura, tá? Participa de todas as reuniões e opinando sobre todos os assuntos. Então está preparado para ser prefeito, tá? E administrar Santa Cruz. Agora, na parte política, tá certo? Ele é um político novato realmente, tá? Politicamente, os outros são mais preparados. Agora, para administrar a cidade, ele é mais preparado com certeza. Em relação à pergunta do Diego Singolani, o senhor acabou rolando o Renan Alves nessa resposta. Não veio à tona, obviamente, mas a desconfiança ali, a relação entre Severo e prefeito doutor Otacílio teria partido. A gente sabe que nos bastidores aconteceu muito isso, e buscando várias informações aqui, todos jornalistas, que durante a CPI na Câmara de Vereadores,
o senhor teria pedido um documento para o Luciano Severo, que presidia essa CPI, e que ele acabou negando o pedido do senhor, mas que depois passou algumas informações nos bastidores. Ali começou a desconfiança. Foi uma tática do senhor usada nisso, se a resposta for sim? Já que você induziu a entrar na resposta, agora você é obrigado, né? Tá certo? Tá? Ele era presidente da CPI, eu ia ter um depoimento meu como prefeito, então requeri à Câmara Municipal o áudio dos depoimentos anteriores que falavam sobre a minha pessoa, para eu poder me preparar para a audiência, depoimento, tá certo? E foi me respondido que isso não era possível, não era permitido, entendeu? Porém, né, o Luciano Severo, eu estava fora do gabinete, ele chegou do gabinete com um pendrive, entregou ao Maurício, que era o secretário na época de administração, certo? E disse que eram as gravações que eu tinha pedido. O presidente vazou informações extraoficialmente. Isso. E o senhor não teria pedido elas extraoficialmente? Não, pediu oficialmente, né? Certo? O Maurício passou para o Renan, que era o secretário de comunicações, que foi testemunha do fato, para copiar o conteúdo do pendrive, certo? E ele pediu o pendrive de volta rápido, porque ele tinha que devolver para a Câmara, que era da Câmara, certo? Quando eu cheguei, eles me colocaram a par do fato. Eu falei: arquiva, não quero ver isso em hipótese alguma, não quero saber do conteúdo, não quero ter que mentir um dia perante um juiz ou um promotor, tá? Que eu não tomei conhecimento, e não tomei conhecimento mesmo. Mas o senhor achava que podia ser algo ilegal, por que não denunciou, prefeito? Ou procurou uma orientação? É complicado, a orientação eu procurei, entendeu? Agora, o que fazer, né? Seria legal do ponto de vista político, né? Claro. Certo? Ele poderia levar a cassação dele, inclusive, né? Estamos denunciando agora, ainda pode levar a cassação, porque o fato ocorreu, foi nesse mandato, e pode se abrir uma comissão de ética. Aí, completando, né, que levou a eu não confiar mais na idoneidade da pessoa, tá? É que no dia do meu depoimento, ele chegou com um envelope amarelo no meu gabinete, o Maurício estava lá presente, entregou o envelope para mim e disse que eram as perguntas que ele ia me fazer à noite. E eu simplesmente levo esse envelope embora, não quero mentir novamente, vou fazer a mesma coisa para ele, certo? E saio daqui. Mas naquele momento, pela relação que o senhor tinha com ele já, o senhor sentia que podia ser uma armadilha que ele estava colocando o senhor? Ou ele queria ajudar porque ele era do grupo? Não, ele mostrou uma faceta, né, da pessoa, né, certo? Com a qual eu não concordo. Um desvio de caráter, né? Eu não sei, né? E você somente conhece as pessoas com a convivência, tá certo? Eu não tinha convivência com ele, somente de disputas políticas, né, até ele assumir o cargo de vereador e líder do governo. A convivência que eu tinha com ele antes, né, eram de algumas reuniões, jantares de quinta-feira, na época que ele foi candidato a deputado, inclusive, né? Nós tínhamos um grupo das quintas-feiras que se reunia de vez em quando ele estava lá presente, né? Inclusive um dia foi na casa dele. Então, são esses fatos, né? Certo? É que me levou a me afastar definitivamente. Por exemplo, prefeito, o ex-presidente da Codesão, Claudio Mendes, chegou a dar entrevistas dizendo que ele e o senhor conversaram sobre a indicação para o presidente dessa CPI. E de que a discussão sobre o Severo assumir aquela CPI partiu do gabinete, partiu de vocês. Também não seria uma forma de tentar conduzir esse trabalho? Quando o Severo, antes de surgir a CPI, ele iria ser até um cargo que depois se descobriu que nem poderia, né? Certo? Ele iria ser assessor, é um cargo que está vago até hoje, é assessor político, né? Tá certo? O vereador não pode assumir esse cargo, se ele assumir, perde mandato, né? Tá certo? O assessor de assuntos institucionais e o assessor político, né? Ele iria para lá, certo? Aí surgiu a CPI, falou: olha, você pode vir para cá, mas só depois que você terminar, conduzir a CPI. Então vocês que escolheram o Severo. Sim, foi escolhido ele, mas não para dar um resultado certo, certo? Não é um complexo, prefeito, o Gimenez participar da escolha do presidente de uma CPI que iria investigá-lo também? Não, aí politicamente, né? Sim. Politicamente. Vamos ver quem que ele é. Essa foi a colocação. E naquele momento, doutor... E mostrou realmente quem ele era, né?
certo? Mostrou realmente essa falha, que foi por 2 vezes, teve mais episódios, né? Mas documentado, né? Tem outros que são com testemunhas, né? Documentado com o pendrive e a cópia está lá no computador até hoje, né? Foi feita pelo Renan, tá certo? E a testemunha de que ele levou o envelope com as perguntas, também as testemunhas estão lá até hoje, tá certo? Que levou a essa alteração, tá? E em relação ao Cláudio, talvez o Severo visse no Cláudio um futuro adversário para ele dentro do grupo, né? Talvez ele visse isso, né? Deu a entender que ele achava que o candidato meu seria o Cláudio para me substituir a prefeito. Você acha que a atuação dele na CPI foi pensando nisso? Pensando nisso. Destruir um possível adversário? Um dos motivos, né? Por quê? Tudo aquilo que eles colocaram em relação ao Cláudio, né? Que o Cláudio continuou pagando hora extras, né? Até tal ano, sem trabalhar, era mentira, né? Horas extras irregulares. Mas sem trabalhar. E não eram irregulares. As pessoas trabalharam de fato. A CPI, ela estava investigando pessoas que recebiam sem trabalhar, sem comparecer. Pessoas estando a 500 km de distância e colocando lá no cartão de ponto como se estivesse lá na Codesan no domingo trabalhando. Esse era o questionamento. De início. Certo? Certo? Aí tentou colocar como todas as horas extras foram irregulares. Que eram algumas pagas além do que a lei permite, pagas de maneira mas trabalhadas. Complemento salarial. Não, complemento salarial era o objetivo da CPI. Exatamente. Como ela começa... Sim. O objetivo da CPI era horas extras pagas como complemento salarial sem trabalhar. Tá? Isso ficou provado, todas as pessoas. A gente achava que era 8 ou 9, acho que chegou numas 13, se eu não me engano. Doutor, tá? do ponto que de foram, vista- por sinal, todas exoneradas. Tá? Todas foram exoneradas. Tá? Agora, aí se tentou colocar como qualquer hora extra paga fosse irregular. E não é. Tanto é que não tem nenhum processo em relação a isso. O processo que existe correndo é de recuperação do dinheiro pago para horas extras não trabalhadas. Prefeito. Tanto é que não tem nada em relação ao Cláudio Gimenez na Justiça. A gente precisa fazer um intervalo comercial, a gente volta daqui a pouco. No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimão. Grãos que alimentam o futuro. Competência e dedicação é no supermercado São Sebastião. Qualidade e tradição só no supermercado São Sebastião. Preços baixos com atendimento, garantia de satisfação. Vem pra o supermercado São Sebastião. Vem pra o supermercado São Sebastião.
Estamos de volta ao Direto ao Ponto, hoje conversando com o prefeito, filiado ao PSB, Otacílio Parras Assis, e eu, de novo, passo a bola para o André Rubio. Doutor, só para manter esse assunto, o senhor falou agora sobre a história do pendrive, o senhor não tinha falado publicamente ainda nenhuma vez. Por que, nesse momento específico da relação entre você e o Severo, que se estremeceu, quem ficou com a pecha de vilão, a briga ficou muito mais entre Cláudio Gimenez e Severo. A questão do relatório da CPI, vendeu-se essa história, o que acabou ajudando a minar ainda mais a imagem pública do Cláudio Gimenez. Tendo em vista que ele seria um candidato potencial, seja para prefeito, para vice, ou para vereador, que seja, o grupo do senhor acabou deixando essa imagem dele se esfacelar. Não era para ter colocado essa história já em público, ou pelo menos deixado isso em evidência, de alguma forma, para não deixar o Cláudio tomar esse carimbo, vamos dizer assim, público, de que a relação foi dos dois, e não deixar a bola publicamente para o Severo pagar, já que ele teve esse erro cometido, esse deslize? Olha, em relação ao Cláudio, em todas as entrevistas, eu sempre defendi o Cláudio como que ele que consertou a administração da Codesan, ele que tornou a Codesan viável, tá? As atitudes drásticas que tinha que tomar, foi ele que tomou lá dentro. E ele viabilizou a Codesan para se transformar em autarquia, que hoje a autarquia está tudo resolvido. Ele foi o grande responsável por isso. E os funcionários da Codesan, todos entendem isso, inclusive, tá? Que ele foi quem consertou a Codesan. E sempre fiz essa defesa. Tá? Em relação a ele ser penalizado, né, existia um grupo, né, na cidade e na Câmara que sempre quis derrubar o Cláudio. Tá? Talvez pelo fato dele ter sido candidato a prefeito no meu lugar, né? Então viu nele como um adversário no futuro. Até o próprio João Marcelo, que está na base do senhor, chegou a falar publicamente isso. Por questão de empatia, né? Talvez não. Né? O senhor acha que com esse racha entre o senhor e o Severo, né, aí depois mais dois vereadores acabaram indo aí para o lado do Severo, se tornou até uma guerra hoje, um clima muito pesado na Câmara Municipal. O senhor acha que o Severo ele se sentiu mais forte até para se convencer a ser mesmo um candidato a prefeito? Não, o candidato ele sempre foi, certo? Ele só não disputou a eleição quando eu disputei a reeleição, porque sabia que eu não tinha a mínima chance, certo? Disputar eu, ele ou Mira, tá? Então ele veio como vereador do nosso grupo, né? Toda a articulação para estruturar o PRB, que é o partido que ele está, né, foi feito na época pelo Celinho, que era meu assessor, inclusive, tá? E a filiação de todo o pessoal foi coligado com o PSB para conseguir eleger um grupo de vereador, e o grupo elegeu 5, né? Infelizmente, 3 estavam filiados no PRB, certo? E esses 3 passaram para o outro lado, né? Que é o Joel, o Cristiano Neves e o Severo, né? O Joel foi colocado realmente para a oposição, tá? Nós não aceitaríamos ele no grupo mais, né? Porém, o Joel e o Cristiano Neves, nós não fizemos nada para que eles virassem oposição. Talvez por simpatia maior com o Severo, né, preferiram ficar do outro lado e na oposição à Hoje até o presidente da Câmara, né, se tornou oposição. O que o Pinhado fez para ser oposição? Interesse pessoal, né? O senhor acha que é interesse pessoal? Interesse pessoal. Ele virou oposição a troco de ser eleito presidente da Câmara. Simplesmente isso, né? Certo? Ele fazia parte do nosso grupo, nós tínhamos 7 votos, né, de certeza no Visão da Onça, certo? Porém, o grupo de lá procurou outros elementos do nosso grupo para lançar como presidente. Ele não foi o único. O Marcos também foi procurado para se candidatar à reeleição e passar para o lado de lá. E o Marcos não aceitou. Tá certo? Dário Miguel. Prefeito, o Cláudio Gimenez, ele foi citado agora há pouco pelo Doni e também pelo André. E durante a entrevista aqui nesse mesmo programa, eu acabei tentando tirar dele, o Diego também foi nesse raciocínio na oportunidade, se ele iria apoiar o Diego Cingolani, seu candidato à Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele nem desmentiu, nem disse que sim, nem disse que não, enfim. Mas tudo leva a crer, e agora eu vou basear na informação jornalística, que ele não vai apoiar. E até mais, que ele pode até buscar algumas coisas para quem sabe atrapalhar. Como que o senhor vê esse posicionamento do Cláudio? Apoia o doutor Otacílio incansavelmente, mas não torna público um apoio ao sucessor apoiado pelo Otacílio. Olha, eu não sei onde você conseguiu essa informação jornalística, né?
Eu não li essa informação. Eu não coloquei ainda ao ar. Ah, bom. Então, você não colocou ao ar, então você não tem informação, não posso falar sobre ela, né? Porque você não divulgou. Então isso não é informação jornalística, é conhecimento pessoal seu. Você me desculpe, né, colocar dessa forma, tá certo? Mas ele, em hipótese alguma, nas conversas comigo, nunca se colocou contra o grupo ou contra a candidatura do Diego. Mas ele nunca apoiou também. Aqui nesse programa ele disse que ele relutou e disse que não, que apoia o Tassili até o final do mandato. Eu não ouvi o programa em que ele esteve presente, tá certo? Não posso dizer sobre o que ele falou. Eu estou dizendo sobre o conhecimento que eu tenho sobre a pessoa dele e das nossas conversas. Isso sim, tá certo? E colocaram até que o Dito seria candidato ou ele seria candidato. Isso é tudo conversa, né? O Dito não vai ser candidato a prefeito. Está muito difícil de convencê-lo a ser candidato a vereador. Ontem ainda conversei com ele sobre isso. Por aí que quer ser candidato a prefeito. Não é candidato, é só você perguntar para ele para responder de fato, né? Certo? O PT coliga com vocês? Tem que conversar. Claro. Entendeu? Tá? Talvez informalmente ele Com certeza o PT, certo? Se estiver com a sigla regularizada aqui em Santa Cruz, vai coligar para a majoritária conosco, né? Agora, hoje não tem coligação mais para vereador, tá certo? Então, a colocação que eu tenho feito, que o PT não consegue formar uma chapa de vereador para fazer os 2.000 votos e eleger um vereador, tá? Tem que coligar. Como não tem coligação mais, o ideal seria o quê? Que se pegasse os candidatos do PT que querem ser candidato a vereador e mudar para um dos partidos da nossa base, tá? Para ter chance de se eleger. Simplesmente lançar uma chapa de vereador do PT e não consegue os 2.000 votos. Mas aí o senhor não mataria o PT municipal? Ele pode continuar no apoio à chapa majoritária, tá certo? O que importa, já falei isso outras vezes, né? Certo? É o que a pessoa pensa, não é a sigla que ela está. Posso fazer uma pergunta saindo um pouco? Hoje você tem 40 partidos no Brasil, certo? 30 com representação no Congresso. Você acha que existe 40 ideologias diferentes? Não existe, né? As siglas, a maioria são siglas, não são pensamentos. André? Não, nessa que o senhor falou sobre o PT, sobre o Dito especificamente, a gente, e acho que a população também tem essa impressão que o Dito é muito, totalmente fora da administração, tem um papel quase que mínimo. Diria até às vezes, a gente até brinca às vezes que o Dito deve se esquecer que é vice-prefeito às vezes, porque não aparece tanto, não dá declarações, não participa da discussão, do debate público sobre a política da cidade. O Edivaldo é o próximo candidato a vice, na chapa do senhor com o Diego. O papel do Edivaldo vai ser esse mesmo do Dito, essa distância? Isso depende dele, né? Certo? O Dito, desde a primeira eleição, mesmo as que eu perdi, sempre foi um dos coordenadores de campanha. Certo? Na primeira campanha, quem ficava na rua pregando faixa na madrugada, naquela época era permitido, né? Era o Dito e o meu filho, o Mauro, né? Que faziam esse trabalho na madrugada, pondo as faixas, que era permitido por lei, né? Então, sempre trabalhou e sempre fez campanha. Nas nossas campanhas de prefeito e vice, ele sempre foi ativo em visitas a fábrica, a vila, sempre foi ativo politicamente. Porém, ele tem uma militância sindical. Então, desde que nós ganhamos a primeira, ele foi convidado a assumir secretaria, certo? Ele nunca aceitou. Por quê? Para ele aceitar, ele tem que renunciar ao mandato de presidente do sindicato. Perfeito, por falar em Dito. Ele foi várias vezes, agora nesse outro mandato também foi convidado, mas ele sempre foi a opção por continuar atendendo o sindicato. Essa é a opção dele, tá certo? Agora, para as pessoas ser ativo na administração, ela não precisa estar no gabinete nem dando entrevista. Ele é uma pessoa que me ajuda, orienta bastante, passa muitas informações e sugestões. Perfeito. O Dito chegou a ser... Sem aparecer. O Dito chegou a ser prefeito por algumas horas, entre aspas, né? De Santa Cruz, no episódio emblemático que aconteceu, a sua renúncia. Aquelas horas, né, a cidade ficou meio que em suspenso, um clima muito esquisito, e a imprensa em cima, a imprensa local, a imprensa regional, a gente viu uma movimentação muito intensa do próprio Dito, inclusive recebendo ligações e aparentemente montando já o secretariado. Havia um grupo de vereadores tentando demovê-lo da ideia da renúncia, e o Dito já dava entrevistas com o prefeito, a gente já sabia de nomes do futuro secretário de saúde, secretário de esportes, em poucas horas. Depois
voltou tudo. Eu queria perguntar sobre esse episódio. Ficou alguma rusga em relação ao dito e algumas pessoas que já estavam ali tentando montar um novo governo? E muita gente diz que aquilo pode ter sido um grande teatro, à la Jânio Quadros. Não houve teatro nenhum. Não. E nenhuma mágoa em relação a ele, tá certo? Porque ele foi até a minha casa pedir que eu voltasse atrás e não renunciasse, certo? Agora, quem ligou para ele avisando que ele deveria assumir foi eu. Eu que avisei para ele assumir. Antes ou depois da renúncia? Depois que eu assinei. Você assinou a renúncia e ligou para ele. Prefeito, isso tudo... É a primeira pessoa que eu liguei comunicando, tá certo? Qual foi a reação dele na hora? Ficou... Ninguém tentou convencer o senhor a não fazer abismado, isso. Né? Não, eu fiz sozinho. Não, mas o senhor participou. O senhor chegou na prefeitura, participou, conversou com algumas pessoas ligadas ali. Naquele momento, secretários, pessoas próximas, até mesmo vereadores, não tentaram convencer o senhor? Não, eu não cheguei na prefeitura. Eu saí da prefeitura e falei que ia fazer isso, né? Certo? Por volta de que horas? Não me lembro. Mas de manhã ninguém sabia, prefeito. Aí eu fui para casa, depois fui para lá e... O senhor encontrou com o Marco Valentieri na Câmara, o presidente estava lá. Quando o senhor foi entregar. É verdade, tá. O Marco Valentieri, ele estava na linha sucessória do município. Ele em nenhum momento tentou falar, prefeito, dá aqui o papelzinho, vou rasgar e vamos conversar melhor. Eu entreguei para ele. E ele foi e protocolou. Beleza, hein? Não, eu entreguei para ele, certo? Ele tentou vários, falou, para não fazer isso, entendeu? Prefeito, isso e eu falei para ele, você é obrigado a protocolar. Certo? Você é obrigado. O que eu entreguei para você, presidente, você é obrigado a protocolar. Mas está como amizade, ele poderia deixar o papelzinho ali, conversava um pouco. Prefeito, isso tudo veio depois do fato do escândalo da Sueli Feitosa. Foi isso? Nada a ver com a Sueli Feitosa. Não tem nada a ver? Absolutamente nada a ver. Certo? Não tem nada a ver com prefeitura, nada a ver com isso, entendeu? Era problema pessoal. Foi um momento, certo, de dificuldades de secretariado, tá certo? De estresse de secretariado, tá? E uma condição pessoal minha, física, de doença. E aproveitar que eu falei da Sueli Feitosa, o primeiro mandato do senhor, a primeira administração, ainda tinha a Sueli Feitosa como funcionária, praticando os desvios. O senhor veio descobrir isso no final do seu primeiro mandato. O segundo mandato, já que não tem mais Sueli Feitosa, tem mais dinheiro, está mais fácil de administrar? Você sabe que eu não me lembro nem se eu renunciei no primeiro ou no segundo mandato? Foi no primeiro ou no segundo? No segundo? Tá. Tá certo. Segundo mesmo, que eu coloquei. A renúncia foi uma coisa pessoal, certo? Vocês podem muito ver, que me acompanham sempre em eventos, ou no gabinete, ou qualquer lugar, ou qualquer conversa particular, que sempre eu falo, preciso sentar, não é isso? Não posso ficar em pé. Certo? Essa patologia, que é a neuropatia periférica, ela me atingiu naquela época. Inclusive usaram uma foto do senhor esses dias aí do desfile de 7 de setembro. É um absurdo, né? Certo? A população, eu nunca escondi esse fato, né? Certo? E na época eu estava na fase aguda do problema. Certo? Estava na fase aguda e estava realmente estressado, nervoso e sofrendo. Né? Não só dor 24 horas, né? Mas você vendo que você está fisicamente, você não sabe onde que essa doença vai parar. Voltando à minha pergunta, prefeito. Então, terminando a resposta. Tá. Certo? Você não sabe onde essa doença vai parar. Certo? Se eu ficaria paralítico, se eu ficaria numa cadeira de rodas, se eu ficaria inválido, se eu não poderia operar mais. Certo? Eu estava nessa fase. E aí, com problemas na prefeitura, eu vou acabar com isso aí. Entendeu? E fui lá e renunciei. Certo? Depois, graças ao bom Deus, certo? Com tratamento, né? A patologia estabilizou, sarou e ficou a sequela. Quer dizer, eu tenho dor, não posso ficar parado em pé, certo? E mesmo sentado, parado aqui, vocês podem ver que eu tenho que ficar mexendo toda hora e mudar a posição, tá certo? Tá? E só que uma doença já estabilizada, que a sequela que eu tenho é que eu vou ter pro resto da vida. Voltei a operar normalmente, não me atrapalha, certo? E naquela fase, eu estava numa fase em que eu fui fazer uma cirurgia, né? Mas eu com o Mauro, meu filho, né? Certo? Eu falei, ajudando ele. Eu falei, Mauro, não estou conseguindo te ajudar, certo? Então, você realmente entra em parafuso, né? E foi a semana da renúncia. Né? Tá, e voltando... Doni, eu só preciso fazer um intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho.
No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimão. Grãos que alimentam o futuro. Competência e dedicação é no supermercado São Sebastião. Qualidade e tradição só no supermercado São Sebastião. Preços baixos, bom atendimento, garantia de satisfação. Vem para o supermercado São Sebastião. Vem para o supermercado São Sebastião. Já ficou na dúvida de qual arroz levar? E já provou o meu sabor, agora me levar pra casa. Vai ficar apaixonada, não me leve a mal. É que ele é soltinho, só você não entendeu. Arroz Guacira assim, Só o arroz Guacira Speciale possui grãos selecionados, é soltinho e o melhor, rende muito mais. Você vai se apaixonar. Já ficou apaixonada. Com certeza. Rapaz. Estamos de volta ao Direto ao Ponto, hoje conversando com o prefeito municipal Otacílio Assis. Prefeito, eu queria conversar com o senhor sobre a sua relação com a imprensa. O senhor sempre foi um homem difícil de lidar com a imprensa, alguns veículos o senhor já se recusou a conversar, alguns veículos o senhor já se retirou do estúdio, outros veículos só fazem perguntas afáveis, outros o senhor já chegou até a discutir ao vivo. Eu queria saber como que o senhor lida com essa relação com a imprensa. Existe até veículos, emissoras que se recusaram a participar do nosso programa e que a prefeitura faz compra espaços publicitários, e até a imprensa fala que o senhor usa lá como um discurso, como um horário semanal ali para os assuntos que são afáveis ao senhor. Como que é essa relação da imprensa para o senhor? Olha, o meu comportamento com a imprensa é igual à minha vida diária, certo? Sempre fui polêmico e de opiniões fortes, tá? E eu acho também que com relação com a imprensa também. Em relação a me recusar a dar entrevista, a Band, por exemplo, não me chama para dar entrevista ao vivo, porque o jornalista que lá está, os radialistas que lá está, que é o vereador Cristiano Neves, se recusa a me entrevistar, tá certo? Tá? Não sei por quê. Então, não é eu que me recuso. Em relação a 104, está aqui o radialista, né? Eu não me recuso, eu só me recuso a ser entrevistado pelo Sérgio Freire Moraes. Isso sim, certo? Porque ele tem umas opiniões um pouco preconceituosas em relação a mim, pré-formadas. Então não adianta, tá certo? No dia que eu saí do estúdio, é porque eu esperava encontrar somente o Singolani, e quando eu cheguei lá ele também estava, certo? Mas nós havíamos usado o seu secretário. Mas eu não sabia. Mas só para deixar claro sim, também. Sim, claro, você me falou aquele dia. Sim, sim. Você me falou, mas eu não sabia. Né? Aí eu cheguei, bati no vidro que eu não ia entrar, certo? Você convidou, não vai, que faz um bom dia e tal. Eu entrei, entendeu? E eu realmente não suporto ficar perto daquela pessoa. Tá? Em relação à difusora, ela tem um contrato com a prefeitura, tá certo? Mas a prefeitura não paga para entrevistas. Vamos lembrar que quando qualquer meio de comunicação me entrevista, tem audiência, tá? Eu atraio audiência pelo fato de ser um político, ser prefeito e ter um apoio grande da população. A população está interessada em ouvir o que eu falo e o que eu penso, tá? Então dá audiência, certo? Então, dentro da linha deles,
eles entrevistam e conseguem a audiência. Tá? E quanto maior a audiência, certo? Mais você acaba sendo chamado. Isso é óbvio. Né? Em relação a ser, vamos supor, Cristiano Neves, por exemplo, né? Como vereador, lá na tribuna um dia, né? Eu estava até presente, né? Ele chama a emissora oficial, né? Certo? Ou a difusora, né? Lembrar que a difusora não foi contratada porque eu quis contratar a difusora. Houve uma licitação para contratação de FM, antes era AM e FM. Então você contratava as duas por dispensa porque só tinha uma de cada. Aí você transformou as duas em FM, então você tem que fazer uma licitação, tá? O pregão. Nesse pregão só compareceu a difusora e a Band não compareceu. Agora, a pergunta é, por que a Band não compareceu? Porque o nosso preço formado era R$12 por inserção. E a difusora ganhou com R$12 por inserção. E a Band não compareceu. Porque o preço da Band é R$60 por inserção. E a Band recebe da Prefeitura de Ourinhos R$60 por inserção. Enquanto que a difusora, que tem muito mais audiência em Santa Cruz, recebe R$12 por inserção. Tá? Então ela não está sendo comprada. Aliás, ela está vendendo o serviço dela com um preço mais barato do que a Band. Prefeito. A Band poderia ter comparecido e ofertado R$11,99. E hoje, todos os anúncios da Prefeitura estariam na Band. Prefeito, pura e simples. No caso da Band, eu como funcionário da Band FM, jornalista da Band FM, e o senhor como gestor, o senhor sabe muito bem disso, como que o senhor explica? Uma rádio, ela vende o produto dela por R$60. E de repente ela vai submeter a chegar a 10, 11, 8 reais aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Não seria totalmente pechinchar uma coisa que a própria rádio ela não precisa baixar tanto o valor porque ela já conquistou uma credibilidade nacional? Isso, exatamente. Pelo fato do preço dela ser 60, é que ela não poderia disputar uma licitação e vender para Santa Cruz a 12 o que ela vende para Ourinhos a 60. Se ela vendesse para Santa Cruz a 12, ela teria que abaixar o preço de Ourinhos ou teria processo de superfaturamento. Tá certo? Esse é o motivo dela não ter participado. Então o jornalista de lá não pode falar que a outra emissora é comprada. Mas isso ele não falou, falar isso. Opinião dele como vereador tal, porque jornalisticamente como vereador. Ele não fala, principalmente na questão profissional, na questão comercial da emissora Band, ele não tem... Ele falou como vereador, só que ao mesmo tempo ele é jornalista da empresa. E ele conhece o histórico de por que a Band não participou. Porque ela não poderia abaixar o preço. Tá? Agora, se fosse para dar dinheiro para a difusora, sabendo que a Band não poderia cobrar menos que 60, o que nós poderíamos ter feito com a difusora? Pago 50. Prefeito, mas, no entanto, nós abaixamos o preço para 12. Só fazer um parênteses, prefeito. Certo? O senhor disse que não houve isso não é nenhum privilégio. Mas eu repito uma pergunta que eu fiz no primeiro bloco. O senhor às vezes não fica até constrangido? Há um contrato, uma licitação, e ela que se adequou, propôs o preço e ganhou. Em 7 anos de governo, em nenhum momento o senhor houve apontamento de um erro do governo, uma crítica, e eu percebo que às vezes nas entrevistas há tanta bajulação que o senhor mesmo fica constrangido. Aqui pode ser até antiético falar de colegas de profissão, mas eu percebo que algumas entrevistas a bajulação é tanta que o senhor que gosta do confronto se sente um pouco constrangido. Nesse sentido, passa-se uma impressão de que é chapa branca. Mas aí o que eu posso fazer? Tá? A difusora, ela sempre foi uma rádio, fiz um jornalismo, entendeu? De falar coisas boas. Ela sempre foi assim. Sempre para o governo, claro. Ela não é de hoje, tá certo? Ela sempre foi uma rádio que não foi de entrar em polêmica, tá? Não é de hoje. O que eu coloco a questão é de preço. Claro. Se fosse para fazer sacanagem, nós teríamos contratado a difusora por R$50 por inserção, ao invés de 12, porque a Band não disputaria por 50 também. Porque nós sabíamos que ela recebia 60 de Ourinhos. Certo? Então, não houve nenhum privilégio. Tá? O senhor, em algum momento, a gente tem a questão do Roger Garcia, que é assessor político do senhor e também é jornalista na difusora.
trabalha no jornal. Porém, algumas vezes, ou todas as vezes que o senhor vai entrevista, ele não participa. Mas em algum momento, acho que por férias de alguém, ele acabou fazendo essa entrevista com o senhor. Aí o senhor foi criticado nos jornais e tal. O senhor em algum momento chegou a vetar a participação, dizer, ó, para separar esse assunto? Nas minhas entrevistas deixei bem claro que ele não pode participar. Mas ele participou de algum. O senhor falou isso com a direção da rádio ou com ele? Para ele e para a direção, tá? Aí teve um dia que parece que o outro estava de férias, né? E colocaram lá. Chegou lá, eu não gostei, mas ele estava lá e não tinha como falar, agora eu vou parar, né? Certo? O senhor acha não, isso, mas não é correto. O senhor acha tá? isso eticamente? É claro que o senhor não é dono de rádio, mas o senhor é um empresário. O senhor acha eticamente viável um jornalista que tenha ligação pública e entrevistar alguém? A gente pode colocar até o Cristiano Neves nesse mesmo balaio, já que ele tem um cargo público também, às vezes entrevistar um outro vereador, um secretário. Não, entrevistar eu acho que, claro que não, né? Não deve entrevistar, entendeu? Tanto é que foi colocado que eu não aceito isso aí. Tá? Ainda falando de imprensa, né, o Jornal Debate ele praticamente construiu a carreira do Adilson Mira, depois detonou a reta final. E a carreira política do senhor também, o Jornal Debate ajudou a alavancar, né? E do segundo mandato para cá, né, no início já, começou a bater fortemente na administração do senhor. Como é que o senhor vê essa postura do Jornal Debate? Existe uma diferencial muito grande, né? Certo? Primeiro, né? Quando ele fazia as matérias contra o Adilson Mira, né? Certo? Eram denúncias fundadas e o Adilson foi condenado até por essas denúncias, né? Certo? E não eram nem denúncias feitas pelo jornal. Eram pessoas que faziam essas denúncias na justiça e virava matéria, tá certo? Em relação às denúncias que ele fez contra mim até agora, certo? Não existe nenhum processo transitando contra mim baseado em denúncias que ele fez, tá certo? Então são denúncias mais jornalísticas, né? Certo? Com interesse jornalístico e não com interesse de esclarecer a verdade. Tá? Deixar bem claro em relação a isso. Em relação a ele ter alavancado eu politicamente, isso é falso, né? Então até quando eu fui candidato pela primeira vez e que nós precisávamos que a Wanda não fosse candidata, porque aí eu ganharia do Adilson Mira, tá? Ele apoiou a Wanda até os últimos dias. Quando ele viu que a Wanda não tinha chance, certo? Baseado em pesquisas feitas pelo próprio Jornal Debate, tá? A única chance seria me apoiar, aí ele me apoiou, tá? Mas no início ele fazia parte do grupo de apoio da candidata Wanda a prefeita, tá certo? Como é que o senhor vê essa coisa de imprensa? Mesmo sendo sócio dele na época, sim, certo? Porque a nossa sociedade era da gráfica, não era do jornal. E tem bem claro que não se misturava política com a sociedade. O senhor disse que ele apoiava, né? Ele tinha como é que o senhor enxerga hoje em Santa Cruz a imprensa ter lado? Né? Na ocasião, o Sérgio tinha lado, né? Eu acho... Ele não teve lado a meu favor, não, nenhuma vez. Era favorável a... Não, favorável, mas não no jornal. No jornal ele não defendia ninguém, não. Tá? No jornal ele não defendia. Pessoalmente, em reuniões, tá certo? Ele achava que a Wanda tinha mais chance de ganhar a eleição. O senhor acha que hoje e o Sérgio participou. tem lado? Eu me lembro de uma reunião que teve, eu já tinha feito a minha convenção, me lançado como candidato. Houve uma reunião na casa do Miro Piscinin, que era candidato a vice da Wanda, né? Me chamaram para uma reunião, fora de hora, à noite, eu fui lá, certo? Eu pensei que era para eles renunciarem à candidatura e aceitar que ia nos apoiar, tá certo? Eu fui lá para isso, né? Pensando nisso. Mas quando eu cheguei lá, estava o Miro, a Wanda e o Milton Pegoré, Pedro Milton, né? E eles foram me convencer a renunciar à minha candidatura, né? E que eu já ia apoiar eles, né? Certo? E eu disse que não faria, já era candidato, né? E que eles iam ficar em terceiro lugar e que eu passaria por cima deles com um trator de campanha, que eles não sabiam fazer campanha, tá certo? E nesse momento, né? Lá tem um silêncio total na casa. Tinha umas 20 ou 30 pessoas reunidas lá no fundo, na cozinha. Tá? E vieram para a sala. Uma delas era o Sérgio Fleury. Entendeu? Prefeito, voltando ao assunto da imprensa, principalmente no tocante da Band FM, onde eu volto a repetir que eu sou funcionário, registrado, jornalista, e o senhor deixou no ar uma questão em relação à Band não me chama para dar entrevista, até porque quem trabalha lá é o jornalista e vereador Cristiano Neves. Eu coloco, porque já tivemos essa conversa muito com a direção da Band em relação a tudo isso.
E te faço a pergunta, já que a própria assessoria de comunicação da Prefeitura, inclusive o senhor já comentou comigo, por que a gente não leva o senhor na Band ao vivo? Antigamente, quando se tinha uma amizade muito grande, profissional e pessoal, até mesmo porque o Cristiano Neves pertencia à base do senhor, o senhor ia na Band várias vezes, concedia entrevista, e eu sempre mantive uma questão jornalística, fiz perguntas complicadas e perguntas favoráveis também, vendo o que é o jornalismo, penso desta maneira. O senhor insistir em ir na Band, participar com o Cristiano Neves ao vivo para entrevistá-lo, não seria uma forma de uma lavagem de roupa suja ao vivo, até porque hoje o Cristiano mudou de partido, ele é contra o senhor? Não seria uma lavagem de roupa suja que daria para lavar antes para depois ir para o ar, doutor? Olha, não é necessário, né, que ele me entreviste, certo? Mas a Band me entreviste, certo? Porque a Band entrevista todos, e raramente eu, certo? E a Band, a audiência principal é em Santa Cruz do Rio Pardo. Vamos deixar bem claro isso aí. O senhor acha então que a Band até que as notícias da Band giram sobre Santa Cruz do Rio Pardo. O senhor acha que a Band quando tem lá fazer igual informações via WhatsApp e reclamações de munícipes, é sempre sobre Santa Cruz do Rio Pardo. Eu não vejo nenhuma vez lá ele colocar munícipes de Ourinhos reclamando de buraco na rua. Ele está politizando o jornalismo, então? Politizando. Só põe reclamações de Santa Cruz do Rio Pardo. É raro encontrar um buraco em Santa Cruz, mas eles são notícias. Essa é a colocação que eu faço. Tá certo? Diego. A minha última pergunta, acredito até por questão de tempo, o senhor fala muito em velha política, né? Geralmente atribuindo essa pecha aos adversários de que o senhor faz uma nova política, é uma política baseada em gestão, que tenta se afastar da velha política. Uma das coisas características da velha política, às vezes, é o apadrinhamento, é a distribuição de cargos e funções para quem muitas vezes não tem capacidade técnica. O senhor também é conhecido por não ter papas na língua, ser muito direto, ao ponto, fazendo um trocadilho infame com o nome do programa. A minha pergunta é, do seu secretariado, do alto escalão do seu governo, o senhor avalia que todo mundo tem competência para estar no cargo que está, pensando nos secretários e cargos de alto escalão? Todos estão ali porque têm competência? Ó, todos foram escolhidos por critérios técnicos. Todos. Entendeu? Não tem... O único... Tinham dois que não era, né? Certo? Tinha técnico, mas tinha parte política também, que era o Marcelo Piscininho, certo? Que sempre foi do grupo do PT, certo? Então, mas era advogado, e ótimo advogado, então me assessorou um bom tempo lá. E o Cláudio Gimenez, que sempre foi do grupo político, tá certo? E entrou na captação de recursos no começo, que era um cargo 100% político. A captação de recursos é aquele cara que vai atrás de político, não só fazer documentação, mas captar recursos. Se deu muito bem nesse cargo na época, depois secretário de desenvolvimento também. Eram os dois únicos. E os dois hoje não fazem nem parte do governo mais. Tá? Nossa administração, desde o começo, né, a primeira grupo até, tinha muitos que eram de oposição. Teve pessoas que foram secretárias da Maura. A Renata foi minha primeira secretária de Educação, ela tinha sido secretária do Mira e da Maura, Renata Bozo. E não é secretária por questão financeira, porque como diretores ganham mais, né? Certo? Mas está lá até hoje em cargo de confiança meu. Armando Cunha, secretário de Finanças. O Armando Cunha foi secretário de Finanças. O senhor se arrepende de ter mantido ele? Agora, para quem não acompanha, não pela pessoa. Sim. Pela pessoa não me arrependo. Mas se eu não tivesse mantido, teria descoberto o caso da Feitosa no primeiro dia. Porque o novo secretário iria verificar aquilo e ia descobrir. Tá certo? Então, esse foi um erro. Mas não pela pessoa em si, pela honestidade dele, né? Isso não. Tá? Mas como ela tinha bolado um sistema de desvio de dinheiro, né, que as pessoas não perceberam, e essas pessoas que estavam lá não mudavam a forma de trabalhar, ela ficou tranquila. E do atual secretariado, então, o senhor acha que todos estão ali e têm competência técnica para estar? Olha, chefe de gabinete, secretário de administração, é o Fernando, que é funcionário concursado da prefeitura. Foi galgando posições, chegou até lá. O assuntos jurídicos é funcionário concursado da prefeitura. Secretário de Finanças é concursado da Prefeitura, certo? O Maurício, que foi secretário de Cultura, Administração e agora Codesan, nenhuma vinculação política comigo, nunca teve. Ficou surpreso quando telefonei para ele para conversar, logo no começo para a administração. Tá? A secretária da Promoção Social, Eliane, nenhuma vinculação política. Tá? Então, e na segunda campanha, inclusive,
da reeleição, ela estava tão fácil de ganhar, né, que eu proibi meus secretários de fazerem campanha para mim. Eu proibi que colocassem adesivo, que fosse em palanque, que fosse em reuniões, tá certo? Para que eu ficasse livre para substituir quem eu quisesse. Perfeito. Certo? No começo do segundo mandato, o senhor renunciou e o senhor acabou de justificar que era por causa de falhas dos secretários e das secretarias. A gente pode dizer que agora, no final do mandato, o senhor deu uma acalmada, uma relaxada, já que ainda tem secretaria que peca muito? Olha, sempre vai ter falha. E só não percebe as falhas o prefeito que não sabe administrar, não conhece a administração. Tá? Então, se tiver um prefeito que não conhece a administração pública, que não tem experiência e formação para isso, e conhecer para analisar o que está acontecendo, ele vai achar que está perfeito. Mas falhas sempre vai existir. Qual secretaria que mais peca hoje, prefeito? Não é isso, todas, né? Todas têm falhas. Não existe como não ter falha, tá? E você tem que estar lá para filtrar e corrigir os caminhos quando for necessário, tá? Mas não são falhas, ele tem que trocar secretário. Não é isso, certo? No esporte, nós trocamos várias vezes secretário, tá? Mas não por falhas, né? Comunicação. Né? Comunicação também. Trocou várias vezes. Doutor, só para deixar um assunto em aberto, não sei se eu vou cometer uma Mas indelicadeza. a comunicação não foi por falhas. É verdade, né? Não sei se eu vou cometer uma indelicadeza pessoal ou não, mas eu sou acho que todos aqui estavam presentes naquele dia da renúncia do senhor, onde ficou aquele clima, como o Diego lembrou, indecisão que aconteceu, dito assume, não assume, pessoal ligando, formando-se secretaria, a gente sabe disso. Poucas pessoas foram à casa do senhor no início, depois todo mundo foi, os vereadores todos foram e tal, mas no início poucas pessoas foram. E uma das pouquíssimas pessoas que entraram na casa do senhor, eu estava lá, foi justamente o Sérgio. Foi o primeiro. Exatamente. É. E entrou como amigo, não como jornalista. Subentende-se que é alguém de confiança. Aí, de lá para cá, a gente percebe, eu, não tanto como jornalista, mas como leitor, a postura editorial do debate mudou um pouco de lá para cá. Ficou mais agressiva, vamos dizer assim. A que o senhor atribui isso? Mas aí foi ele que mudou, não foi eu, né? Então, mas o senhor não tem, eu não mudei. O senhor não pensa porque aconteceu eu algo? não mudei. Em relação ao tratamento com a imprensa, em hipótese alguma, não mudei. Mas Ele mudou. Então, agora, precisa ver os motivos dele ter mudado, né? Exato. Ele tem que explicar os motivos. Tá? Sim, mas... Agora, hoje em dia, se você for ver o Jornal Debate, uma pessoa de fora vai achar que Santa Cruz é o pior prefeito do estado e o prefeito mais corrupto. Então, mas uma pessoa que não conhece a cidade. O que o amigo... E a imagem, e o povo não pensa isso. Mas não o prefeito. Não aquele dia o senhor era prefeito, o amigo recebeu um amigo na casa, como o Mário lembrou aqui. O que o amigo... Ele foi o primeiro, quando eu cheguei em casa. Exato. Ele estava na frente esperando e só ele entrou, não deixou mais ninguém entrar. E o que o amigo Otacílio... Você ficou para fora. O que o amigo Otacílio... E para me convencer a continuar. Então, mas o que o amigo Otacílio, quando ele vê o jornal no domingo, aí ele ficou, pensa? olha só, ele ficou lá tentando me convencer, certo? Começou a chamar os vereadores, ele pessoalmente ligou aos vereadores, então ele tem o mérito de eu continuar prefeito, tem, entendeu? Certo? Ele ligou para os vereadores, ele ligou para o Dito, chamando o Dito para subir até lá, tá certo? E até lá em casa, e me convenceram, certo? E saímos de lá a pé novamente, fui até a Câmara e fiz um documento retirando aquele, tá certo? Essa é a realidade. Então, mas o que o amigo Otacílio, quando vê o jornal e vê a posição editorial, não o prefeito, o senhor falou, alguém de fora vê que está tudo errado. Me causa muita tristeza. O senhor pensa assim? Me causa muita tristeza, que foi uma pessoa que eu sempre valorizei como jornalista e como pessoa, dava muito valor a ele, entendeu? Certo? E sempre o considerei, e de repente ele tem essas mudanças, e tem críticas a ser feitas à administração, é claro que tem, certo? Mas não sempre crítica, né? E crítica muitas vezes descabidas, né? Certo? Recentemente ele fez uma matéria com o Serginho, que não tem os dois braços, né? E a matéria me coloca uma entrevista dele com o Serginho, né? Em que como se eu tivesse perseguido o Serginho, tirado o emprego dele da Santa Casa, da prefeitura, mas que a Maura tinha ajudado e não sei o quê. O Serginho falando isso, né? Tudo bem. Né? Mas não me ouviu para saber se aquilo era verdade. Tá? Quando eu vi aquela matéria, que foi uma matéria gravíssima, eu, médico, nascido em Santa Cruz, perseguindo uma pessoa deficiente, então foi muito grave, tá? Repercutiu muito contra mim, tá? Eu peguei, falei com o Claudinho, fizemos uma nota de esclarecimento, mandamos para ele, o Claudinho ligou para ele fazer uma matéria. E o senhor nunca tentou se O que ele fez? Ele não fez matéria, ele publicou na sessão de cartas, certo? Que não dá a mesma repercussão. Prefeito, tá? E não corrigiu a matéria.
Né? Então isso é grave isso aí. Eu preciso finalizar o programa. 30 segundos, Doni. O senhor nunca tentou se aproximar do Sérgio e tentar entender o que é que aconteceu? Não, eu não tento me aproximar de ninguém, certo? Eu tomo as minhas atitudes, se as pessoas acharem que está correto, bem, senão não, certo? Não, mesmo as pessoas em particular, os vereadores, entendeu? Eu ajo sempre da forma que eu agi, certo? E atendo qualquer vereador que for no gabinete. Recentemente o Joel esteve lá, conversei quase 2 horas com ele, entendeu? Não consegui convencê-lo, mas... Prefeito, a minha última pergunta é... Até porque acabou o programa. É claro que são informações que eu tenho ainda, informações jornalísticas, e devem vir à tona aí nos próximos dias também, mas eu tenho convicção, prefeito, que Cláudio Gimenez não irá apoiar principalmente o seu candidato a vice-prefeito, o vereador Edivaldo. Se meu faro político estiver certo, como é que o senhor analisa tudo isso? Veja bem, se isso se confirmar, você me chama na Band para uma entrevista, explico tudo. Prefeito, agradeço a participação do senhor. Considerações finais? Um bom futuro para o programa, né? Certo? Um formato legal, que 1 hora passa muito rápido, né? E os assuntos são muitos, né? Então acabamos ficando só na polêmica, né? E não entrando na parte de administração do município, né? Mas tudo bem, obrigado a vocês. Muito obrigado pela presença, obrigado à presença da bancada também, obrigado a você pela audiência e até a próxima quarta-feira aqui no Direto ao Ponto.